Oi pessoas, eu sou Fabiane Bacelar, do Corirama Atelier e continuando o projeto Patchwork do Zero, hoje nós vamos falar sobre manta acrílica. Quais tipos de manta, como que vocês vão usar, qual a diferença entre elas, a gente vai estudar um pouquinho sobre isso aí, tá bom? A primeira coisa que a gente precisa saber é para que a manta serve, né? Por que eu tenho que usar a manta? A manta, gente, ela serve para estruturar o trabalho. Então, assim, normalmente você faz um trabalho bonito de patchwork com uma camada de tecido, faz alguma aplicação, faz alguma coisa legal e aí você precisa colocar um forro nesse trabalho, né, para não aparecer os pontinhos lá atrás. Mas antes de colocar um outro tecido para ser o forro, você coloca uma manta, que ela vai deixar o seu trabalho, né, fofinho, vai dar para você fazer um quilt e ele ficar aparente, ficar bonito e vai trazer um acabamento para sua peça. Então, quando você vê vídeos que elas falam, vocês precisam fazer o sanduíche. O que é esse sanduíche? Sanduíche nada mais é do que tecido, a manta no meio da peça e o tecido atrás. Então, para isso que você vai usar a manta. Você vai trazer ela aqui, colocar ela no meio do seu trabalho, ele vai ficar fofinho, estruturado e vai trazer um acabamento para sua peça. Eu tenho aqui 8 tipos de material que vocês vão poder usar no trabalho de vocês. Existem muito mais do que 8 no mercado. E isso sem contar o mercado internacional também. Tem alguns importados que são diferentes, que vocês também vão poder usar no patchwork de vocês. Mas esses aqui são os mais fáceis e têm os preços mais acessíveis no mercado brasileiro. Então, vamos falar um pouquinho sobre eles. A mais comum que a gente tem aqui é essa manta acrílica. É uma manta que ela é bem fofinha, acho que dá para vocês verem aqui. Ela tem várias gramaturas diferentes. Normalmente a gente costuma usar para enxovais, para vários tipos de trabalhos, uma gramatura mais fininha. Por quê? Porque aqui no Brasil não faz tanto frio. Quanto mais grossa ela for, mais quente ela vai deixar o trabalho, principalmente se for colcha, se for manta, manta de sofá, essas coisas. Então, normalmente a gente trabalha com ela. Ela é bem fofinha mesmo, se você puxar, ó, vou até puxar para vocês verem. Ela até vai desmanchar, vai ficar fora de forma e tudo. É muito comum. Custa no mercado na faixa de entre 5 e 8 reais o metro. Vem 1,5 m de largura por 1, 2, 3, a quantidade que você quiser. E ela não tem cola, não tem nada. Então, se você for trabalhar com ela, você vai precisar usar cola, alfinete, para ela ficar fixa no seu trabalho. Essa é a mais comum que a gente conhece por aí. E ela também é conhecida como acrilon. Mas assim, dependendo da loja que vocês forem, pode ser que o pessoal conheça ela por manta acrílica, por outros nomes, mas o nome comercial dela mesmo, correto, seria o acrilon, tá? Os fios bem soltinhos. A gente tem a manta acrílica R1. Essa aqui, ela é praticamente a mesma coisa do acrilon. Tá vendo? O material dela também, os dois são de poliéster. Porém, ela é o acrilon prensado, né? A fábrica pega esse acrilon aqui, prensa ele, aí ele fica todo compacto. E essa aqui, ela tem uma resina de um dos lados, por isso que ela é chamada de manta acrílica R1 ou manta R1, que normalmente o pessoal costuma falar. Também tem ela mais grossa, essa daqui é a manta acrílica 100, mas tem a manta acrílica 200, que ela é um pouquinho mais, é o dobro, né, da gramatura dessa aqui. E ela cola de um dos lados. Eu até coloquei um ferro aqui para vocês verem como que funciona na hora de você fazer o trabalho. Cola, não é uma cola que dura muito tempo, mas ela vai fixar bem o seu trabalho. E depois você pode alfinetar, prender e você vai conseguir quiltar ele na máquina ou na mão com uma segurança um pouco maior do que com a manta acrílica comum, né? Com um acrilon comum. Vou passar para vocês darem uma olhadinha como que ela funciona com o ferro aqui, tá? Então, o ferro tá bem quente, acho que tá 180, 200 graus. Ela vai derreter essa resina um pouquinho e vai grudar no tecido. Mas ela não é uma cola permanente, tá, gente? Não vai grudar aqui e nunca mais sair, não. Ela sai depois que o tecido esfria ou passa algum tempo, você começa a manipular ele, ela vai esfriar. Então, você vai precisar alfinetar
ou alinhavar esse trabalho. Ó, tá vendo? Ela grudou, ó. Tá grudadinha aqui. Vou desgrudar pra vocês verem, ó. Ficou uma colinha mesmo. Vou passar do outro lado pra vocês verem a diferença, tá? Vendo? Não gruda. Até deixar mais tempo, ao mesmo tempo, pra vocês darem uma olhadinha. Ele não gruda, tá vendo? Então essa é a manta acrílica R1. Ela tem resina de um dos lados e vai grudar, vai colar mesmo no seu trabalho para facilitar mesmo a vida da gente. Ela é muito boa. Então, essa aqui é a manta acrílica R2, né? Ela também é de poliéster, tem a mesma gramatura da R1, da manta acrílica R1, porém ela tem resina dos dois lados, né? Se você for passar a mão na loja, você vai sentir que os dois lados dela são ásperos, né? A R1, somente o lado que tem cola é áspero, o outro lado é bem macio. Então vocês podem diferenciar ela pelo tato na loja. Se você sentir que ela é áspera dos dois lados, é porque ela é R2. Se você sentir que ela é áspera de um lado só, ela é R1. A gente vai pro ferro também para mostrar como que ela cola. Então, manta acrílica R2. Ela até colou na tábua. Esquentou tanto que ela colou o outro lado na tábua. Tá coladinha. Vou passar o outro lado também. Vou cortar o tecido aqui. Ó, totalmente colado. Vendo? Vou puxar, ó, de um lado e do outro. Ela fica coladinha dos dois lados, tem uma resistência um pouco maior do que a manta R1 e ela, por conta da resina, ela também fica um pouco mais durinha. Então ela dá uma firmeza maior na peça. Então se for fazer bolsa, alguma coisa, ela é mais indicada do que a manta R1. Essa aqui é a manta Filter. Ela é bem fininha, da gramatura de um papel, mais ou menos, né? Acho que dá para perceber. E ela não tem resina em nenhum dos lados. Ela é só como se fosse um papel fininho mesmo. A diferença dela é que ela é bem durinha, né? Em relação às outras que são bem fofas. Essa daqui é bem durinha. O que que ela faz? Você pode usar ela para fazer algo que você queira que seja bem estruturado, bem reto, né? Alguma coisa que você queira que fique bem durinha mesmo, tipo um jogo americano, alguma coisa assim. E ela é de poliéster também, igual as outras mantas que eu falei com vocês, mas ela é muito prensada, por isso que ela dá essa estrutura, faz até barulhinho assim de como se fosse um papel mesmo. Só que ela resiste à água, né? Então é bem indicada para bolsas, para uma série de materiais que você precisa que fique bem encorpado. Apesar de ser muito boa, ela é muito cara em relação aos outros materiais, porque o preço mínimo que você acha no mercado é R$ 30 o metro. Né? Assim, nas lojas você vai achar ela entre R$ 28 e R$ 35 o metro. Então ela acaba saindo um pouco mais cara, apesar de ser bem resistente, né? E de dar uma boa estruturação para a peça. Essa aqui é uma espuma que ela não costuma ser muito utilizada para o patchwork. Ela é como se fosse uma espuma de um colchonete mesmo. Para quem está começando no pet, não tem segurança, não vai fazer peças para vender, eu indico ela por causa do preço, né? Ela costuma ser entre R$ 3,50 e R$ 5 o metro, por 1,5 metro. E ela é bem fofinha, então assim, ela fica semelhante à manta acrílica, aquele primeiro acrilon que eu mostrei para vocês. Vou até pegar ele aqui de volta. Esse aqui, ó. Quando você vai quiltar o trabalho, fica muito semelhante um ao outro. Só que em termos de resistência, o acrilon é melhor, ele é mais resistente. Mas para quem está começando e não tem muito dinheiro para investir, é uma ideia legal. Ou vai fazer peças para lembrancinha, alguma coisa, peças pequenas que não vão correr o risco de estragar com o tempo,
que não vão ser muito lavadas, ela também pode ser usada e é ótimo por causa do baixo custo. O problema é que, diferente das outras mantas, ela tem uma facilidade muito grande em rasgar. Então, assim, se você for trabalhar com ela, você tem que tomar um pouco mais de cuidado e com a peça pronta também tem que tomar um cuidado maior, né? Não pode ser peças que vão lavar muito, tipo edredom, essas coisas, porque a peça vai estragar rápido. Mas é bem indicada para quem está querendo economizar e aprender o patchwork sem gastar muito. Essa aqui é a manta de algodão. A gente costuma chamar ela de manta de algodão ou feltrinho, porque ela é muito parecida com o feltro mesmo, aquele feltro que a gente compra para fazer lembrancinha de aniversário, essas coisas. A diferença dela é que o feltro ele tem uma parcela de poliéster e essa aqui ela é 100% algodão. Então ela é muito indicada se você for fazer enxoval de bebê, né? Por conta de alergia, que às vezes a criança pode ter, tudo. Então ela é mais indicada para esse tipo de trabalho. Ela também não tem resina em nenhum dos lados. Então você vai precisar alfinetar a peça ou usar aquela cola maravilhosa de spray que vocês acham na loja por aí. Assim, a manta acrílica, ela não causa alergia. Aquelas mantas que eu vim mostrando para vocês que são de poliéster, ela não causa alergia porque ela também é feita de forma estéril na fábrica e tudo. Mas em termos de proteção e em termos de temperatura, a de algodão é melhor para bebês, né? Tem menos risco dele ter alergia do que com a manta acrílica. Então ela é mais indicada para esse tipo de material. Em termos de preço, você vai encontrar ela nas lojas entre 18 e 20 reais. Justamente por ser de algodão, ela é um pouco mais cara. Mas vale a pena, né, por conta da segurança que você vai trazer para o enxoval que você vai estar fazendo, ou para o seu neném, ou para vender. Essa, gente, é uma manta que ela é de nylon e ela tem tafetá em um dos lados. Ela é bem fininha, parece uma espuma bem fininha. Não sei se dá para perceber pela câmera. Mas em um dos lados ela já vem com um nylonzinho de tafetá. Então tem muitas meninas que gostam de usar ela para fazer nécessaire. Por quê? Porque você não precisa usar forro. E também traz uma facilidade de limpar a peça por dentro sem precisar lavar. Você pode passar um paninho, porque ela é 70% impermeável, então ela vai evitar até de molhar a frente da peça. Ela não pode ter contato direto com o ferro, então você tem que tomar muito cuidado. E em termos de preço, ela também é muito acessível, porque ela tá na faixa de R$ 3,90 a R$ 6,00 o metro por 1,5 metro. Então você vai conseguir fazer bastante peças com elas, né, com essa manta, e sem precisar necessariamente usar o forro. Né? Precisa de quiltar tudo direitinho, mas ela já traz um acabamento. E o legal é que essa peça de nylon com tafetá, você acha esse tafetá em várias cores. Você vai achar ele vermelho, azul, amarelo, e em algumas lojas você consegue achar ele até com estampado de florzinha, de bolinha. Então ela fica bem interessante, é mais barata, né? Você consegue usar ela trazer um preço melhor para sua peça, principalmente se você for comercializar. Deixando claro que a peça de pet, que ela é toda de algodão por dentro e por fora, ela é mais cara porque ela vai durar mais. Então, em termos de durabilidade, esse tafetá não é durável. Não é tão durável quanto você usar uma manta R1 ou uma manta R2, ou até mesmo um acrilon junto com o forro, né? O forro vai durar mais. Essa aqui é a manta térmica. Né? A manta térmica de 4 milímetros, ela até é bem grossinha. De um dos lados ela vem com esse material metalizado, que é o que você vai deixar por dentro da peça mesmo, para refletir, não deixar esfriar ou esquentar. Você pode usar ela tanto para térmico frio como para térmico quente, não tem problema. E essa é de 4 milímetros, mas ela também existe de 2 milímetros. A de 2 milímetros você precisa usar uma manta acrílica junto, para conseguir fazer ela durar mais tempo, a questão térmica. Essa de 4 milímetros você pode usar ela sozinha, não precisa de usar uma camada de manta acrílica entre ela e o tecido. Só que você não pode deixar ela entrar em contato com o ferro de jeito nenhum, porque essa parte metálica é de plástico
E essa outra parte, ela é um material parecido com isopor. Então não pode entrar em contato com ferro. Quando você for usar, você vai ter que usar uma cola branca para fixar o tecido nela. Uma cola branca com um pouquinho de água, assim, bem aguadinha. Você vai passar, vai colar o tecido e vai conseguir quiltar ele e trazer um resultado legal. Em termos de preço, essa manta você vai achar ela na faixa de 18 a 20 reais o metro, porém ela não tem 1,5 m de largura, ela tem 1,10 m. É um pouquinho menor do que todas as outras mantas que a gente viu hoje aqui. Mas é super indicada para fazer vários trabalhos e lancheira de criança, tudo que você precise que mantenha frio ou quente, você pode usar ela com segurança. Revisando, acrilon na faixa de 5 a 8 reais o metro, manta acrílica R1, que está entre 10,90 e 12,90 o metro, que tem resina só de um lado, manta acrílica R2, que tem a resina dos dois lados, que está na faixa de 13 a 17 reais, filter, que é bem fininho, estruturado, que está na faixa de 28 a 32 reais o metro, às vezes até 35. Espuma comum, que está na faixa de 3,90 a 5 reais o metro. Manta de algodão ou feltrinho, que está na faixa de 18 a 20 reais, mais ou menos. Manta de nylon, ou conhecido também como poliéster com tafetá, que está na faixa de 3,90 a 5 reais o metro. E a manta térmica, essa aqui é de 4 milímetros, você vai achar ela entre 17 e 20 reais nas lojas. Então, gente, espero que vocês tenham entendido, né, como que vocês vão poder usar essas mantas, quais as diferenças entre elas. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar na descrição aqui do vídeo ou entrar em contato comigo lá pelo site do coriramo.com, tá bom? Beijo pra vocês e até a próxima!